Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos começando mais um vídeo da série de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Roguemos ao Mestre Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos abençoe em mais esse encontro, em mais essa tarefa. Bom, nós continuamos a estudar então o capítulo 18 da obra. Esse capítulo que tem o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E agora nós vamos estudar o primeiro dos dois itens que estão contidos nas instruções dos Espíritos, aqui do capítulo 18. Esse primeiro item tem o título Dar-se-á aquele que tem. É um título muito interessante porque ele é retirado de uma passagem, de uma passagem com Jesus, né, no Novo Testamento, e ele parece até um pouco contrário aos ensinamentos de Jesus, porque a gente vai dar àquele que já tem. Parece um tanto contrário à caridade, esse item, essa fala de Jesus, esse ensinamento. Mas a gente vai explorar muito bem essa fala de Jesus e a gente vai entender o âmbito no qual ela está inserida, o de que se trata quando Jesus diz essas palavras. Muito bem, esse estudo está, portanto, concentrado nos subitens que vão de 13 a 15 do capítulo 18. E esses subitens são compostos por duas passagens do Novo Testamento, seguidas por 3 parágrafos com a explicação de um espírito amigo. Em resumo, nós podemos dizer que esse item ensina quem é aquele que recebeu, dar-se-á aquele que tem, quem é essa pessoa que recebe, o que essa pessoa recebe e como pode acontecer dessa pessoa perder ou multiplicar isso que recebeu. Então o item é um item bem didático, muito explicativo, que faz a gente mergulhar nesse conhecimento, né? O item nos ensina então que o que essa pessoa que recebe é aquele que entendeu o sentido da palavra de Deus. O que ela recebe? A palavra de Deus. Como cuida dela? Bom, cuida dessa palavra em suas obras de amor e caridade, e é isso que faz com que essa palavra, essa união com Deus, essa observação das leis divinas, se multiplique e dê frutos. Então esse é o resumo do item. Bom, para a gente falar um pouquinho do nosso aspecto de continuidade, agora que nós estamos entrando nas instruções dos Espíritos, vale a pena a gente fazer um brevíssimo resumo do que a gente viu no capítulo, porque agora a gente consegue encontrar qual é o tema central do capítulo, sobre o que esse capítulo trata em seu íntimo, em sua essência, né? Vamos lembrar, nós vimos nesse capítulo o convite para que a gente participasse de um festim dado por Deus, de uma festa dada por Deus. Então, a gente recebe um convite. Depois a gente entende o que é a porta estreita e como atravessá-la. Depois a gente vê uma passagem que diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E por fim não, né? Um pouquinho anteriormente a esse nosso estudo, a gente viu: muito se pedirá àquele que muito recebeu. E agora a gente está tendo aqui a instrução direta, né? De que vai se dar mais àquele que já recebeu. E já dissemos aqui no nosso resumo que o que a gente recebe é o conhecimento sobre a lei de Deus. Então esse capítulo todo fala sobre a palavra de Deus e nossa relação com ela. Fala sobre o nosso conhecimento da lei divina e a vida que nós temos que viver em função desse conhecimento. Esse é o tema central do capítulo. O festim, a gente recebe o convite, ou seja, a gente recebe a notícia do reino de Deus. E somos convidados a participar dele. É conhecimento que estamos desenvolvendo. A porta estreita, o viver em acordo com esse conhecimento para nos aproximarmos de Deus. Não basta dizer a palavra de Deus e nem divulgá-la, é preciso viver de acordo com isso. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Não basta dizer. Preciso viver de acordo com esse conhecimento. Ao espírita foi dado um pouco mais, porque nós
aprofundamos os conhecimentos, os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, muito se pedirá àquele que mais conhece. Vejam, o tema todo é o conhecimento dentro do capítulo 18, né? Aquele que tem mais conhecimento tem mais capacidade para desempenhar a sua tarefa. Então, até agora, a temática foi essa. E agora nós somos incentivados a cuidar desse conhecimento que adquirimos como fiéis lavradores que cuidam da semente, dessa semente que Deus espalhou pelos seus campos espirituais, né, que são cada um de nós, com a garantia de frutos vindouros. Então, essa é a ideia de continuidade. A gente está sendo aqui levado, estimulado a cuidar deste conhecimento que foi colocado em nossas mãos quando nós vemos a frase dar-se-á aquele que tem. Então vamos ao Evangelho, vamos às duas passagens do Novo Testamento, para a gente começar agora a entrar no texto propriamente dito. Então, subitem 13. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram, aproximando-se de Jesus, né? Por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes fala por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Passagens do Evangelho de Mateus. Então aqui a gente tem a abertura com essa primeira passagem do Novo Testamento, e a gente já tem aqui as indicações daquilo que estávamos dizendo, né? Por que Jesus falava por parábolas? Jesus diz, porque para vocês, para os apóstolos, né, foi dado conhecer. Olha aqui como os itens, né, vão nos dando a pista de que o tema é o conhecimento, né? Aos apóstolos foi dado conhecer os mistérios do reino, aos outros não. Então, Jesus, ao falar por parábolas, está dizendo, está cumprindo também uma profecia, né? Aqueles que pensavam que conheciam os mistérios do reino dos céus, ouviam Jesus e não entendiam. Viam, mas não compreendiam aquilo que viam, né? Então, esses que viviam mais próximos ao Cristo, seus apóstolos, a eles foi dado conhecer os mistérios. Parece que há aqui uma predisposição nos apóstolos, né, nos discípulos de Jesus, algo que eles possuem para o entendimento e que falta aos demais. Com essa predisposição, fica mais fácil somar o conhecimento em si. A gente pode pensar em algumas condições, né, para essa predisposição. Uma delas, certamente, é a humildade de se aproximar do ensinamento, de aceitá-lo, de buscar compreendê-lo, aprofundá-lo e assim por diante. Bom, até porque, né, quem tenta compreender e não tem essa disposição, acaba perdendo a fé em algum momento difícil da vida. Pessoas que se aproximam do ensinamento, mas que estão na superficialidade do ensinamento, quando vem uma doença, problema financeiro, familiar, algo mais grave na sua vida, justamente por não compreender a fundo o ensinamento, a pessoa acaba perdendo ali a pouca fé que tinha e acaba se enveredando por caminhos um tanto quanto equivocados, né? Então esse parágrafo, essa primeira passagem no Novo Testamento, coloca no âmbito espiritual o que é dado e o que se tem, que é o conhecimento. E isso está no âmbito espiritual. Então a gente já começa a perceber aqui que dar-se-á conhecimento sobre o reino de Deus aquele que já tem. Bom, vamos à segunda passagem então do Novo Testamento, que vai aprofundar um pouquinho mais essa ideia. Subitem 14. Tende muito cuidado com o que ouvis.
porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Então, aqui a gente tem a questão do julgamento, né? Nessa passagem, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com o modo como nós julgamos o outro, porque os outros também vão nos julgar. Então a gente tem um exemplo muito comum no nosso dia a dia, né? A gente vê uma pessoa em uma certa atitude equivocada, a gente logo aponta e diz, né? Fala, olha, essa atitude dessa pessoa não é uma boa atitude, olha só o que ela está fazendo, e assim por diante a gente tece os nossos comentários a respeito e julga. Pode ser que na sequência, né, a gente cometa o mesmo equívoco, e aí alguém vai dizer, olha lá, ele estava criticando o outro, mas faz igual. Ou então, né, sabendo, né, que a gente já fez algo parecido, alguém vai dizer, olha lá, ele faz o mesmo, porque está falando a respeito dos outros. Então, o cuidado com o julgamento é algo importante para quem vai desenvolver esse tipo de conhecimento, né? E aquele que é o ponto central que a gente está estudando aqui, né? Que é quando se repetem as palavras, né? De dar a quem já tem e de retirar aquilo que tem àquele que pensa ter, né? Ou aquele que tem pouco. Aqui essa ideia voltada a essa nossa relação com a lei, a esse nosso modo de viver a lei, né? Julgar o outro e não ver a mim mesmo. Quando eu julgo o outro, eu já lanço um julgamento, uma sentença que pode recair sobre mim. Por isso que talvez aquele pouco de moral que eu tinha ao julgar, e ao julgar muito severamente o outro, me é tirado quando eu caio no mesmo erro. Então é muito interessante também essa passagem do Evangelho de Marcos, porque nos ensina que ao tratar da lei, a gente precisa voltá-la a nós mesmos. E o desenvolvimento do texto nos trará ideias similares a isso, né? Então vamos lá, primeiro parágrafo da instrução. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais, como nós dizíamos na abertura, né? Pode parecer um tanto contraditório esse ensinamento, você dá um pouco mais, você dá mais para quem já tem, tira de quem não tem, né? Continuando o texto, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina, portanto, aquele que compreendeu a palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um ímã que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Então esse primeiro parágrafo aqui, nessa primeira passagem, vai falar um pouquinho desse paradoxo, uma aparente falta de lógica, uma aparente contradição. Pode parecer, né, que isso é paradoxal, que isso é contraditório, mas não é. Porque o que nós estamos tratando é a compreensão do sentido da palavra de Deus, a compreensão da lei da palavra de Deus. Essa pessoa que recebe porque se esforça na direção do bem. É isso que o anima, é isso que o move. Então essa palavra frutifica nele, né? Porque ela é uma pessoa aturada, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que persevera. Então ela cria em si energias, e essa ideia do ímã que está aqui, né, é uma ideia muito interessante, porque essa ideia vai retratar bem a ideia geral desse item, né?
A pessoa cria em si uma força que atrai. Ela já tem. Ela vai criando essa força, ela entende o sentido da palavra, se esforça, então ela já tem. Isso cria nela uma força que atrai o resto, que atrai o que ela precisa. Essa ideia é maravilhosa, essa ideia do imã aqui, né? Explica muito bem por que se dá mais àquele que já tem. Porque ela cria atração para o entendimento, para a prática da lei divina. Bom, mas ainda assim, tudo isso é uma montanha, né? É uma montanha santa que precisa ser escalada e que a gente precisa trabalhar para conseguir chegar ao seu topo, ao seu cume. Então esse parágrafo explica quem é a pessoa que recebe, quem é aquele que já tem, né? É a pessoa que entendeu o sentido da palavra de Deus, o sentido da lei divina. O que é que ela já possui? Ela já possui essa predisposição e o entendimento da palavra. E como funciona o mecanismo que lhe dá mais. Então, aqui a síntese, né, da explicação do título do item, né? Dar-se-á aquele que já tem. Vamos ao segundo parágrafo, porque as explicações continuam, né? E continuam muito boas. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Então aqui a sequência do texto, a sequência das explicações que nós temos a respeito desse item, né? Vamos parte por parte. Tomar isso como uma antítese, né? Tirar-se o pouco que tem é uma ideia contrária àquela que foi dada na primeira vez, né? Aqui para ser entendida em sentido figurado, não no seu sentido literal, né? Mas em sentido figurado. O bem nunca é retirado. Não há regresso moral. Então a gente precisa abrir o pensamento e o sentimento, e é nisso que consiste a questão da visão pelo Espírito. Que Jesus dizia, olha, olharão com os olhos e não verão. Claro que não. É preciso sentir, é preciso que o Espírito veja, não os olhos materiais. É preciso que o Espírito ouça. Então, aqui a gente está aprendendo coisas importantes, né? Não é Deus que retira. A justiça de Deus funciona de modo diferente do que pensamos. Ele dá quando merecemos e nos deixa perder quando nos desviamos. Permite que a gente perca, para que a gente volte os nossos esforços outra vez ao sentido de conseguir aquilo que é bom para nós, né? O óbolo que cai no nosso coração é a palavra divina, que já está ali um pouquinho mais ao final do texto, né? Então o óbolo que cai em nosso coração é a palavra divina que a gente vai conhecendo. Essa palavra que todos nós conhecemos um pouco. É preciso fecundá-la, é preciso fazê-la crescer, para que depois ela frutifique. Então é um parágrafo que explica quem é aquele que perde, o que perde e por que perde. Ele perde porque é pródigo e descuidado. Pródigo é aquele que gasta demais, né? É aquele que não se controla ao desfazer-se, ao distribuir o que tem, ao gastar mesmo os bens que possui. Então essa pessoa é pródiga e descuidada. Não consegue conservar, não consegue aumentar, não consegue frutificar esse óbolo que lhe cai no coração. Essa sementinha, né, que ele precisava cuidar para que ela crescesse e frutificasse. Muito bem, então
segundo parágrafo que explica a questão da perda. Vamos ao terceiro e último parágrafo do texto, que vai fechar aqui as ideias desse nosso estudo. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube a herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Uma pergunta, né? Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? As respostas às perguntas que ele mesmo fez, né? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, Deus, de criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, si mesmo. E arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado, por boa, dentre as más. Regue-o com o seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito, os seus esforços, e um grão produzir 100, outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Então vamos lá, vamos encerrar o nosso estudo, né, analisando esse último parágrafo. A primeira coisa que a gente tem aqui é a imagem de um campo e de um pai que deu ao seu filho esse campo como herança e assim como as sementes que foram ali depositadas, né? A gente tem a imagem do campo e do agricultor descuidado que perde a semente plantada. Olha só, a semente é pouco, a semente é pequenininha, é preciso cuidar dela para que ela gere plantas e colheita. Então ele não cuida da semente e perde o pouco que tinha. E as perguntas, né? É culpa do pai que o filho não cuidou do terreno? Não. Né? Foi o pai que tirou as colheitas dele? Não, não foi. Então não é Deus que tira da gente o bem. Deus nos dá a semente, a palavra. E cabe a nós cuidar dessa palavra, dessa semente, desse conhecimento, para que a gente tenha colheita. É esse o ensinamento, né? E aí depois o próprio item vai colocando para a gente o modo da gente cuidar desse campo, desse terreno, para que a gente possa se mexer, para que a gente possa ser esse trabalhador, esse operário, né? E colocar as mãos à obra. A primeira coisa é o arrependimento. Então a gente precisa se arrepender das colheitas que a gente ainda não fez, se arrepender dos equívocos que nós cometemos e então seguir adiante. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Vamos colocar a vontade no trabalho que é relativo à lei divina, ao cumprimento da lei divina. Vontade, arrependimento, tudo isso vai nos trazer a esperança, né? De esperar pela colheita. Enquanto isso a gente rega esse campo, a imagem é maravilhosa, né? A gente trabalha o solo ingrato com a vontade, assim que a gente ara o solo ingrato. O solo ingrato são as nossas más inclinações. Com o esforço da nossa vontade, a gente impõe a nossa vontade sobre as nossas más inclinações, sobre os nossos vícios, sobre as nossas imperfeições, segurando o nosso julgamento, fazendo com que a lei prevaleça. Então assim a gente vai ali trabalhando o solo. A gente se arrepende, a gente tem esperança, né? A gente desenvolve assim confiança de que Deus vai frutificar essa semente e que a gente vai vencer essas más tendências. Então a gente rega esse solo do nosso espírito com o amor, o sentimento mais sublime, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, e com a caridade, as nossas atitudes em favor do próximo. Então aqui está dada
a receita, né, do nosso trabalho: amor e caridade, sentimento e ação. Essa é a água sagrada para a semente. Esperança para os momentos de dificuldade, de intempéries. Então aqui está sendo dada a receita do nosso trabalho no campo sagrado do nosso espírito. E assim, se a gente conseguir fazer isso, Deus também, Deus que é amor e caridade em essência, dará amor e caridade àquele que está distribuindo, àquele que já a tem, né? Então aqui esses são os ensinamentos desse último parágrafo, e que a gente se esforce, né? Que a gente trabalhe, que a gente lavre, que a gente tire de nossos corações, olha aqui como o campo é espiritual, né? Que a gente tire de nossos corações a cisânia, a desavença, a discórdia, né? Então, ensinamento final: semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Assim como a gente viu aqui algumas sementes, né? 100, outras 1000, e a gente vai ter colheita farta. Então esse último parágrafo apresenta um modo de cuidar daquilo que já temos, para que a gente não perca e para que sejam somadas a isso as graças de Deus. E assim, então, nós encerramos o estudo desse item. Lembrando, né, saber a palavra, entendê-la, cuidar dela com atitudes de amor e de caridade. É essa tarefa aprendida com esse item do capítulo 18 e com o capítulo 18 em suma, né? Aquele que cumprir essa tarefa verá os seus tesouros espirituais crescerem, seu campo espiritual florescer e frutificar sob as graças de Deus. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso destino, esse é o nosso objetivo, e os resultados que nós teremos serão resultados de bons frutos colhidos para nós, para aqueles que convivem conosco. E assim também vamos aos poucos nos aproximando cada vez mais de Deus ao cumprir a sua lei. Então, queridos e queridas irmãs, aquele abraço fraterno a todos, o agradecimento pela companhia aqui no canal. Nós temos encontro marcado para a próxima semana, quando continuaremos os nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nos vemos em breve. Até lá!